Hebreus capítulo 6, versículo 18 diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, irmãos? Meus queridos, a esperança é algo que está cada vez mais escassa, né? Para muitas pessoas. Por quê? Porque o nosso viver diário, irmãos, é cheio de desafio, cheio de luta, cheio de provação. E esses desafios, essas lutas, têm o poder de minar a esperança de muita gente. Não é, irmão? Sabe por quê? Porque luta, desafio, dificuldade, não é só para quem é do mundo, não, dos crentes também. E não é só para os crentes, não, para quem também é do mundo. Então, é uma experiência comum a todos os povos. Não é, meu irmão? Nós enfrentamos lutas diferentes, níveis diferentes, mas todos nós enfrentamos lutas. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? E as pessoas, meus queridos, comumente, elas perdem a esperança. Haja vista a grande quantidade de pessoas que tiram a sua própria vida. Isso é falta de esperança, não é, meu irmão? E para, digamos assim, amenizar a dor da falta da esperança, para acabar com o problema, elas acabam tirando sua própria vida, que é um erro fatal, não é? As pessoas se desesperam. Outros por aí, meu irmão, eles se desesperam, né, nos momentos difíceis, porque eles veem seu mundo ruir, não é, meu irmão? Porque às vezes seu mundo é um castelo de cartas, não é? Que pode ser bonito como for, mas vindo um vento vai-se embora. É como aquelas esculturas na areia. Irmãos, eu vi já vídeos fantásticos de pessoas que fazem esculturas maravilhosas na areia, mas duas coisas acontecem: ou o vento leva, ou a água acaba, né? Quando é feito na praia. Então, meu irmão, a vida de muita gente é como essas esculturas na areia, ou como um castelo de cartas. No momento de dificuldade, eles veem esse castelo, essa escultura ruir. Amém, irmãos? No entanto, para nós cristãos, não. Diga glória a Deus, irmãos, porque nós temos uma fonte inesgotável de esperança, que é a palavra de Deus. Amém, queridos? Ah, pastor, mas eu conheço muitos crentes desesperançados. Esses não conhecem a palavra de Deus. Esses não têm realmente a sua vida pautada pela Bíblia, que é a palavra de Deus. Por isso perdem a esperança. Há um ditado popular, não é, que é muito dito há muitas eras, não é, que a esperança é a última que morre. Pois para um crente que conhece a palavra de Deus, o ditado é diferente. A esperança nunca morre, porque ele tem esperança pela palavra de Deus. E hoje, meus queridos, eu quero explorar em rápidas palavras sobre a esperança, porque eu quero que você saia daqui hoje flutuando, dizendo assim: Senhor, como é bom ter esperança, como é bom não ser como os outros que se desesperam, que perdem a paciência, que perdem até o sentido da vida, porque eu tenho esperança. Amém, irmãos? Mas qual é a fonte da nossa esperança? Irmãos, como eu disse, a fonte da nossa esperança é a palavra de Deus. Qual é a fonte da nossa esperança, irmãos? Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é muito mais do que apenas um livro antigo, um livro, né, escrito há 3.000 anos atrás. É muito mais do que isso. Ela é a palavra de Deus. É lógico, irmãos, que esse livro, né, houve 40 homens que foram usados para escrever, né, pelo menos em 3 continentes diferentes. E eles levaram pelo menos 3.000 anos para terminar, irmãos. Mas quem já leu a Bíblia do começo ao fim sabe que tem um fio condutor. Parece um livro escrito por um homem só. Sabe por quê, meu irmão? Porque é Deus o seu autor, em última instância. Irmãos, e nós podemos confiar na palavra de Deus, na Bíblia, porque ela é confiável. Os homens hoje, irmãos, querem
digamos assim, minar a nossa confiança na palavra de Deus, irmãos. Haja vista a quantidade de vídeos que há nas plataformas aí de streaming, nas plataformas de vídeo, tentando minar a nossa confiança na palavra, mas o nosso Deus é um Deus todo-poderoso que permanece a sua palavra, ou seja, fez com que a palavra permanecesse como Ele quis. É lógico, meus queridos, que a linguagem, por ser dinâmica, a linguagem da palavra de Deus também mudou. As versões novas com o novo vernáculo, né, com palavras dos dias de hoje, mas o sentido é o mesmo, porque o Senhor é o mesmo e Ele não mudou, e a sua palavra é que nos alimenta. Diga glória a Deus, irmãos. Olha, meus queridos, nossa esperança está na palavra, porque quando nós conhecemos e cremos na palavra, a nossa esperança vai muito mais além do que a esperança terrena, porque a esperança terrena, meu irmão, está baseada em coisas, é ou não é, meu irmão? Em situações, em status. O cara está com dinheiro no bolso, ele passa, nem conhece mais os amigos, né, meu irmão? Está muito... Não é assim, porque eu digo, eu tenho esperança, a minha conta bancária está cheia. Às vezes eu não tenho nem tanto dinheiro, mas a situação lhe é favorável, tem esperança no governo, tem esperança num amigo, digamos assim, influente, mas todas essas esperanças são efêmeras, são falhas. Mas quando nós confiamos na palavra de Deus, nós podemos ter a certeza de que, por exemplo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você olhar para o seu passado, você vai ver que a sua vida, meu irmão, um testemunho vivo, que este versículo, ele é poderoso e ele é a palavra de Deus. Porque se você olhar, mesmo quando você não era crente, Deus já vinha, digamos assim, arquitetando, né, a sua vida, já vinha, vamos dizer assim, criando a sua vida de tal forma que você chegou onde você chegou. Sabe por quê, meu irmão? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Diga glória a Deus, irmãos. E meus queridos, olha que coisa tremenda, esse versículo diz que a palavra de Deus é a nossa âncora, ou a âncora da nossa alma. Olha que coisa tremenda, irmãos. O que é uma âncora? É um objeto, meus queridos, que ele é lançado de um navio e ele fica preso, né, no chão do mar. Não é assim, irmãos? E o que é que essa âncora faz? O que é que esse objeto faz? Ele impede que o barco saia à deriva ao mar. Pode vir a tempestade que for. Se a âncora e a sua corrente for forte, o barco ele pode saculejar de todo jeito, mas ele vai ficar firme. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ele tem certa mobilidade, mas ele vai estar firme. Assim a palavra de Deus, meu irmão, ela é uma âncora que mantém a nossa alma firme. Nós podemos até vacilar de um lado para o outro, mas se nós confiamos nessa palavra, nós temos a certeza de que estamos firmes na presença de Deus. Diga glória a Deus, irmãos. Esta é a palavra de Deus. E olha que coisa tremenda, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que essa âncora é uma âncora diferente. Por que é uma âncora diferente? Porque ela não está fixada no chão, mas ela entra além do véu. Então ela está apontada para cima. Diga glória a Deus, meu irmão. A nossa esperança na palavra de Deus, ela não é terrena. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Olha, eu já li livros fantásticos. Dentre eles, irmãos, eu posso citar um que eu leio pelo menos uma vez por ano, 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, de um autor cristão, né? Muita gente não sabe que ele é cristão, mas ele é cristão, chamado Stephen Covey. Gosto muito desse livro, mas esse livro é humano. Amém, irmãos? Eu posso detectar nele falhas, eu não posso colocar minha esperança nesse livro, porque a sua âncora é para o chão. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas a palavra de Deus, a sua âncora, ou a nossa âncora, irmãos, está apontado para a glória. Não é um livro terreno, não é um livro de histórias, é a palavra de Deus. Diga glória a Deus, irmãos. E qual é a promessa dessa esperança, irmãos? A promessa dessa esperança é a fidelidade de Deus. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? O mesmo livro, Hebreus capítulo 10, versículo 23. Ouça esse versículo que diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Irmãos, Deus é fiel. E o que está escrito na palavra de Deus será cumprido cabalmente. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Pode ter a certeza, meu irmão, se é promessa de Deus na palavra, vai se cumprir. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Deus não se contradiz, nem ele abre mão da sua palavra, irmãos. Lá em Jeremias, né, capítulo 1,
ele diz assim: eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Irmãos, a palavra de Deus se cumpre, então a nossa esperança está afirmada em que Deus é fiel, está afirmado na fidelidade de Deus. Por isso, meus queridos, que nós não precisamos nos desesperançar, mas pelo contrário, nós temos esperança. Irmãos, e a palavra de Deus, ela diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 6, porque eu não mudo, assim diz o Senhor. Irmãos, além dele ser fiel, ele é imutável. Ele não muda. Tem pessoas que dizem assim, mas parece que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Não, não é. É o mesmo Deus. Quem mudou foram as pessoas. Irmãos, entendem, irmãos? Houve um progresso, houve podemos dizer assim, uma evolução. E por causa disso, Deus vem, né, nos tratando conforme nós podemos entender e conforme nós necessitamos que Ele age em nós. Amém, irmãos? Mas Ele é o mesmo, Ele não mudou. O que Ele disse no passado continua valendo. Diga glória a Deus, irmãos. O mesmo Deus, irmãos, que estava lá no monte Tabor, né, e o monte estremeceu, e qualquer animal que tocava naquele monte, ele seria apedrejado. É o mesmo Deus que falou lá no Monte das Oliveiras, sentado e falando: bem-aventurados os mansos, porque deles é o reino dos céus. Os irmãos entendem que é o mesmo Deus, irmãos, mas quem mudou foi o povo, porque o povo que saiu do Egito estava acostumado a castigo, a levar pancada, a levar grito. Se o Senhor falasse, como Ele falou lá no Monte das Oliveiras, o povo não ia dar ouvidos. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Mas no tempo de Jesus, o povo já estava saturado de lutas, e houve, com certeza, um grande progresso intelectual, não é, no povo. E o que aconteceu, irmãos? Deus sabe tratar conosco. Amém, irmãos? Deus sabe tratar com cada um de nós a sua maneira, e a maneira que é necessário para nós. Então, irmãos, a nossa esperança está em que Deus é fiel e que Ele não muda. Amém, irmãos? E eu posso aqui falar da experiência da esperança. Eu quero citar aqui 3 pessoas, meus queridos, que se nós conhecêssemos elas nos dias de hoje, a gente ia dizer: essas pessoas são miseráveis. Entenda a palavra miserável, né? Aquele que necessita de graça, né? Desgraçado é aquele que necessita da graça, não é assim, irmãos? Então, se a gente conhecesse hoje, a gente ia dizer assim: essas pessoas são pessoas desprezadas por Deus. Mas, leva engano, irmãos, Deus sabe como lidar com elas, e nós podemos ter esperança olhando, né, a vida dessas e outras pessoas, né? A primeira delas é José do Egito, irmãos. Nós sabemos que José, ele levou uma surra, quase que matam ele por inveja. Não é assim, meu irmão? E ele foi vendido como escravo, e na condição de escravo, eu estou aqui só citando as dificuldades da sua vida, ele foi acusado de estupro, olha só, meu irmão, e foi jogado na cadeia. Irmão, se você conhecesse um crente assim, o que é que você diria? Diria: meu irmão, Deus está castigando esse camarada. É ou não é, irmão? Não, vamos ser sinceros. A gente diria: Deus está agindo na sua vida. De jeito nenhum. A gente diria: meu irmão, esse cabra deve ter pecado muito, não é não? A gente vai logo como os irmãos de Jó, né? Pecou muito, mas não, meu irmão. Deus estava agindo para que ele chegasse à presença de Faraó e pudesse salvar a vida do seu pai e da sua família. Diga glória a Deus, irmãos. No capítulo 45 de Gênesis, quando ele se dá a conhecer aos seus irmãos, ele diz isso: não, fiquem tranquilos, eu não vou matá-los, porque foi Deus quem me trouxe até aqui para preservar a vossa vida. Diga glória a Deus, meu irmão. Nós podemos ter esperança que, ainda que nós estejamos embaixo, meu irmão, na visão humana, ainda que nós estejamos perdendo na visão humana, Deus está trabalhando conosco, por nós e por meio de nós. Diga glória a Deus, meu irmão. A segunda pessoa que eu quero citar é a nossa irmã Ruth, né? Uma moabita, uma viúva estrangeira que parecia ser rejeitada, e era rejeitada de fato, porque ela não fazia parte do povo de Deus. Não é assim, irmão? Não fazia parte do povo de Deus, e ela veio com sua sogra e tal, irmãos, e por ser obediente e por agir como ela agiu, Deus a fez prosperar de uma maneira, irmãos, que ela entrou na genealogia de Jesus. Ela foi a bisavó de Davi. Amém, irmãos? Talvez alguém olhasse assim e dizer: olha, a mulher, ela está aí catando aí espigas, uma viúva, perdeu tudo, está catando espigas.
sinceramente, é uma pessoa que necessita da graça. Deus está castigando. Não, meu irmão. Deus estava trabalhando na vida dela para que ela casasse com Boaz e entrasse na genealogia de Jesus. Diga glória a Deus, irmãos. E o último que eu quero citar aqui é o nosso irmão Davi. É um personagem que nós citamos muito na nossa igreja, né? Davi era alguém que foi desprezado pelo seu pai, porque nós vemos na sua fala que quando Samuel disse, mas não tem mais nenhum jovem, cadê os jovens? Ele disse, mas tem um que está lá com as ovelhas, não é? Porque cuidar de ovelhas era um trabalho muito simplório naqueles dias, né, irmãos? E ele foi rejeitado, de fato, pelos seus irmãos também. Quando ele chega no campo de batalha, os irmãos disseram, já viesse fofoqueiro, né? Você veio aqui para ver a guerra, né? Você quer ver sangue, né? E a intenção dele não era essa, irmãos, ele foi alguém rejeitado. E não pense que parou por aí, não, porque Saul também o perseguiu durante anos, não foi assim, meu irmão? Mas Deus prometeu, ei, você será rei. E no tempo certo aconteceu. Então, meus queridos, com esses 3 exemplos, nós podemos ter a certeza de que não precisamos estar desesperançados. Deus é conosco, amém, queridos? E por fim, meus amados, a esperança, ela não desaponta. Sabe por quê? Porque a nossa esperança é Jesus. Ele é a personificação da esperança. Amém, irmãos? Porque quem olhava para Jesus naquela cruz, dizia, é a loucura de Deus, né? Se dizendo Deus está crucificado, outros diziam a fraqueza de Deus, se dizendo Deus está aí, ó, fraco, crucificado, não é, irmãos? E ele chegou a morrer, olha só, irmãos. Os irmãos sabem que ele morreu de verdade, na sua carne ele morreu. Não é assim, irmãos? Mas, olha só, meus queridos, ele disse, eu retornarei. Não foi assim? No 3º dia eu retornarei. E assim aconteceu, irmãos. A sua ressurreição é uma prova de que nós podemos ter esperança, de que nada está acabado, de que com Deus, meu irmão, nem a morte é a última coisa. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Nem a morte pode nos vencer, porque o próprio Jesus falou, aquele que crê em mim, né, ainda que morra, então nem a morte pode nos parar, meus queridos. Então, meus amados, nós podemos ter a esperança. Nós não necessitamos ser como as pessoas do mundo, né? Desesperançados, as pessoas que perdem a esperança porque o seu mundo ruiu. Irmãos, nosso mundo, né, pode ruir, mas uma coisa não vai ruir, a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus. E me lembro aqui de Isaías, né, capítulo 6, que Isaías era amigo do rei Uzias, e ele diz, né, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em quê, irmãos? Irmãos, o rei morreu. O amigo de Isaías morreu, mas Deus estava sentado no trono. O trono de Uzias estava vazio, mas o do Senhor não. E era um alto e sublime trono. E os irmãos sabem que ao redor do trono, meus queridos, tem uma miríade de anjos que o adoram diuturnamente, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Com isso eu quero dizer, meu irmão, os tronos podem passar. Irmãos, aquilo que parece inabalável para nós pode até se abalar, mas não Deus na nossa vida. Os irmãos entendem? O trono de Deus na nossa vida permanece. Então, meu irmão, como eu disse no começo dessa ministração, a nossa esperança ela nunca morre, porque a nossa esperança é Jesus. Os homens podem falhar, a família pode falhar, o país pode falhar. Uma vez eu perguntei para um irmão que era gerente de banco, um dos gerentes lá de conta do Banco do Brasil, eu disse, meu irmão, é possível que o Banco do Brasil venha a falir? Ele disse, não, só faliria se o país falisse. E a gente vê que o país está quase falindo, né, irmãos? E o que ele me disse há décadas atrás está quase se cumprindo. Uma coisa que se achava inabalável, né? Um país quase falir, né? Pela misericórdia de Deus, eu sei que não vai falir, mas isso dá uma noção, irmãos, de que aquilo que a gente acha inabalável pode vir a se abalar, mas não o nosso Deus. Amém, irmãos? Nem a nossa confiança nele. Irmãos, é como disse nosso irmão Paulo lá em Romanos, capítulo 4, crer contra a esperança, ou confiar contra a esperança, porque quando a esperança vai-se embora, meu irmão, nós só podemos crer. Amém, irmãos? É dizer para Deus, ainda que nós não estejamos vendo, não estejamos sentindo, ainda que está tudo destruído, mesmo assim eu creio. Amém, irmãos? E essa confiança, ela só vem pela palavra de Deus. Irmãos,
quando nós estivermos enfrentando essas tempestades da vida, não nos esqueçamos deste versículo de Hebreus capítulo 6, versículo 19, que eu li no começo. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. A sua alma, como é que ela está? Ela está vagando pelas tempestades do mar da sua vida, ou ela está firme nessa rocha? Porque, meu irmão, se você ainda não está firme nessa âncora, melhor dizendo, comece a crer na palavra de Deus, comece a crer que o Senhor está na sua vida, que ainda que você ande pelo vale tenebroso, Ele está com você. Então, meu irmão, quando estiver passando por uma situação, lembre desse texto, que nós possamos estar ancorados na esperança do Senhor. Amém? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Vamos concluir esse culto cantando louvor. Amém?